Olá, aqui é a doutora Marina, eu sou pediatra do Criança em Crise e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as assaduras. Muitas mães perguntam o que fazer com as assaduras, como que elas devem tratar e eu vou dar algumas dicas para vocês de como melhorar as assaduras. É claro que toda assadura, quando ela fica mais importante ou quando ela é recorrente, ou seja, quando ela aparece mais de uma vez, ela precisa de uma avaliação médica. Muitas vezes ela é causada por um fungo chamado Cândida, né? Então é o famoso sapinho, a monilíase, que pode ter tanto na cavidade oral, na boquinha com algumas placas esbranquiçadas, quanto no bumbum, perto do ânus, perto da vagina, fica um vermelhão, ficam uns pontinhos, como se fossem umas espinhazinhas, né? Umas vesículas que a gente chama. Às vezes elas têm um furinho no meio, então são umas lesõezinhas descamativas que saem uma pelinha assim. Essas lesões podem ser causadas por fungo. E aí o tratamento deve ser indicado por um médico. Mas, no geral, a gente vai falar um pouquinho sobre como prevenir e como tratar as assaduras. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a assadura nada mais é do que o contato da pele danificada com as fezes ácidas, né? As fezes são um pouquinho mais ácidas do que o pH da nossa pele, e aí, quando essa pele está danificada, macerada, machucada, ou às vezes quando está muito úmido na região do bumbum, esse contato com as fezes pode provocar uma dermatite, uma lesão. Aí, essa pele machucadinha fica lá no ambiente quente, úmido, fechado, abafado, e aí a gente facilita o crescimento dos fungos, que eles adoram esse ambiente quentinho. Então, para a gente tentar manter a criança livre de assaduras, a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro de tudo, é manter a fraldinha sempre seca. Então, é claro que você não precisa trocar exatamente imediatamente após a criança fazer aquele pequenininho xixi, sabe, no comecinho da fralda. Esse daí, tudo bem esperar um pouquinho. Agora, quando a criança faz cocô ou quando a criança enche a fralda de xixi, o ideal é que você já troque, para evitar que esse ambiente fique úmido, para evitar que essa criança tenha assaduras. Outras formas de prevenir ou de tratar assadura é que muitas vezes a criança pode ter alergia ou alguma intolerância àquela fralda descartável que você está usando. Muitas dessas fraldas têm fragrâncias, têm produtos químicos para conservar ou até mesmo gel utilizado na absorção pode gerar uma hipersensibilidade na pele do bebê. Então a alergia à fralda, né, ou a sensibilidade, não vamos chamar de alergia, mas a sensibilidade a determinada fralda pode ser a causa das alergias. Então sugiro que se o seu filho tem bastante alergia, bastante assadura, que você troque a marca da fralda. Outra dica bem legal é usar as fraldas ecológicas, né? As fraldas de pano. Essas fraldas são livres de corantes, conservantes, livres de plásticos e elas promovem muito menos assadura, tanto que na fralda de pano a gente acaba nem usando a pomada de prevenção. Então é outra forma de prevenir as assaduras. Quando o bebezinho está assado, algumas coisas podem ser feitas. Primeiro de tudo, então, essa troca frequente, aí vale a pena trocar mesmo que o xixi seja em pequena quantidade, quando a criança já está assada, justamente para manter esse ambiente bem sequinho e propício para a cicatrização. Se você conseguir aí na sua casa deixar a criança sem fralda por alguns minutos ou algumas horas, então acabou de fazer xixi, acabou de fazer cocô, você trocou, deixa a criança sem fralda um pouquinho, se conseguir tomar um sol, respirar aquele bumbum, isso ajuda na cicatrização também. Outra dica importante é evitar o uso dos lencinhos umedecidos. Esses lencinhos umedecidos, além da fricção na hora de trocar a fralda, eles também contêm substâncias químicas que podem agravar a assadura. Então é legal que você use ou a água e sabão, né? Então você pode lavar o bumbum da criança na pia e aí não tem problema usar água gelada. Às vezes quando tá muito frio a gente esquenta a água, enfim. Ou você pode usar o tradicional algodão com água e aí você pode esquentar numa garrafinha térmica. Ele é muito melhor para controle, para prevenção de assaduras do que ficar usando os lencinhos umedecidos. Em relação às pomadas, a gente tem alguns posts aqui. Usar pomada não é obrigatório, mas é importante lembrar de algumas coisas. As pomadas de óxido de zinco, as pomadas de barreira, que não são as de tratamento, elas podem sim ser usadas diariamente. Cuidado que elas também possuem algumas substâncias como derivados do petróleo que podem provocar assaduras no seu bebê. Então, às vezes o que está causando assadura é a pomada. Então, vale buscar uma pomada mais limpinha, uma pomada sem conservantes que podem ser prejudiciais para a pele do bebê. Então você pode ou não usar a pomada, não é obrigatório usar a pomada em toda troca,
Mas essas pomadas de barreira, principalmente naquela fralda da noite, em que a criança vai ficar um tempo maior sem a troca, auxilia bastante na prevenção de assadura. Então você pode sim passar um creme de barreira. Lembrando que a gente não deve usar pomadas de rotina, né, com corticoide, ou seja, dexametasona, mometasona e vários outros nomes de corticoides aí que eles colocam nas pomadas de assadura. E a gente também não deve usar de rotina as pomadas com nistatina, que é muito frequente a gente usar nistatina para os casos de fungo, mas essas pomadas devem ser utilizadas apenas quando a criança realmente tiver fungo, porque corre o risco da gente usar uma pomada, um antifúngico, sem a menor necessidade, selecionar esses fungos, ou seja, quando a criança realmente tiver fungo, eles vão estar resistentes a esse tipo de antifúngico, além do que a gente altera a flora do períneo, a gente altera as bactérias do bem que vivem lá, os fungos do bem que vivem lá, porque a gente é colonizado, né, por bactérias e por fungos naturalmente, a nossa pele é, a nossa mucosa é, então quando a gente acaba usando um remédio de forma desnecessária, isso com certeza é prejudicial para a criança. Outra dica legal é a prática da higiene natural. Então, quando você consegue fazer com que a criança evacue fora da fralda, essa criança vai ter menos assadura, né? Então, a gente sabe que afrouxar um pouquinho a fralda, usar um piniquinho, usar um baldinho para a criança evacuar. Tem um vídeo explicando do que é higiene natural. Pode prevenir também as assaduras. É sempre importante pensar, quando a gente tem assaduras de recorrência, pensar em alergias alimentares, aí o seu pediatra vai poder te ajudar. A gente tem que pensar também em doenças inflamatórias intestinais, em alguns problemas de absorção de nutrientes, a deficiência de zinco, por exemplo, pode causar assaduras frequentes, então a gente tem que ficar bem atento a essas assaduras que não saram, a esse bebê que está sempre assado, porque isso não é comum. É claro que assaduras de vez em quando fazem parte aí, principalmente quando a criança, por exemplo, tem diarreia, quando a criança tem alteração da consistência das fezes, ou quando ela come alguma coisa que ela é mais sensível, então ela pode sim ter um pouquinho de assadura, mas não é para ser uma coisa diariamente, toda semana. Então a gente tem que prestar atenção nesses itens. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.